Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal do Impulsor Academy. E estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast em preparação à nossa semana do Congresso sobre saúde e bem-estar, saúde financeira, saúde emocional, mental, equilíbrio interior, que estamos trazendo para vocês com uma série de palestrantes fantásticos muito qualificados para poder trazer informação, trazer conhecimento, trazer experiência para cada um de vocês. Então, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, né, para que você possa se manter atualizado e atualizada das informações que a gente vai trazendo diariamente aqui durante os dias do nosso congresso. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que eu também não conheço pessoalmente, ainda não tive essa oportunidade, mas a gente já tem, né, uma amizade assim desde que a gente estabeleceu o dia da nossa entrevista, né? E ele tem uma experiência muito grande como engenheiro da área de energia, de segurança do trabalho. Hoje atua como gerente geral de uma grande empresa. E ele passou ali, né, por uma série de formações, uma pessoa extremamente qualificada para estar participando desse nosso congresso do Impulsor E-Conference, porque ele é formado como tecnólogo da automação industrial, ele é graduado em engenharia de controle de automação, tem pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, MBA em gestão comercial e muito mais. E ele vai estar conversando aqui com todos nós sobre um pouquinho da sua carreira, um pouco da sua experiência que ele está trazendo aqui para nosso podcast aqui hoje e também para a nossa semana do Congresso. Então, eu apresento aqui a todos vocês esse grande profissional, Marco Antônio Garcia de Paula. Seja muito bem-vindo, meu querido. O palco do podcast é seu. Muito obrigado, Fonte. Eu me sinto honrado desde o início aí, quando foi feito o convite. Fico muito feliz em fazer parte desse grande evento e poder trazer um pouquinho não só da minha experiência profissional, mas das minhas vivências também, né? Que eu costumo brincar que a vivência acadêmica, ela na prática realmente é diferente, né? Todos falam isso, né? Comentam isso. Então, a vida vai mostrando momentos em que nós temos que trazer para dentro da parte da empresa, assim, mais tempo. Nós passamos mais tempo dentro da empresa do que com a família, né? Então tem que trazer não só a parte profissional, mas casos de saúde mental, física e trazer para os nossos amigos, nossos colegas, toda essa parte boa e positiva, né? Então a gente vem aprendendo e vem crescendo ao longo do tempo ali, vislumbrando esses assuntos, né? Legal. E antes da gente falar um pouquinho da sua trajetória profissional, você traz uma informação, uma colocação importante, que é isso, né? Que nós passamos grande parte do nosso trabalho ali, ou do nosso dia no trabalho, mais do que com a família, mais que com os amigos, mais do que no lazer. Apesar que tem aqueles que falam, meu trabalho é um lazer porque eu faço aquilo que eu amo, aquilo que eu faço, tá tudo certo, né? Não tem nenhum problema, né? Sim. E em tempos atuais, e você como gerente geral de uma grande empresa, você tem também uma prática muito grande, que a gente já conversou sobre isso, sobre a gestão de pessoas. Você é uma pessoa muito, não somente dedicada à questão técnica, à questão como engenheiro, à questão do processo, mas também à boa gestão das pessoas, né? Então, isso é um foco diferente que no dia que a gente conversou, eu percebi ali em você. Eu falei, realmente, então, essa preocupação com o colaborador que ali está, não é somente da parte técnica e do processo, mas é dele enquanto ser integral. E como que você, no seu dia a dia, você traz essa tua preocupação na prática, nessa gestão das pessoas e para que esse ambiente seja o melhor possível para ele, para o equilíbrio, né, dele como pessoa, como profissional ali. Olha, Fonte, eu vou até discorrer um fato curioso que aconteceu há alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, isso. E eu era gestor de uma parte da fábrica, né, e tinha alguns funcionários lá na fábrica. E eu percebi que a gestão financeira desse pessoal que estava lá na empresa, ela não era uma coisa muito efetiva, sabe? Trazia bastante problemas e preocupações dos funcionários para dentro da empresa, né?
naquele momento, eu percebi que eu poderia ajudar eles nessa questão, sabe? Entender um pouquinho mais sobre o seu financeiro, como trabalhar melhor com o seu dinheiro, para que tivesse um ambiente mais, para que eles trouxessem de fora para dentro da empresa um ambiente mais leve, menos preocupações, né? E foi quando eu comecei a perceber que as pessoas, elas, bom, eu brinco, né? Eu sempre falo, eu gosto de dizer essa frase: atrás de um CNPJ tem vários CPFs, né? Eu amo essa frase, eu vejo Sim. isso e acho super real. E daí eu comecei a perceber que as pessoas, elas são parte do processo mais importante que nós temos. Cuidar delas, né? Traz para a empresa bons rendimentos, baixo turnover, sabe? Então, assim, eu comecei a ter um olhar clínico mais voltado ao processo de pessoas e não ao processo em si só da fábrica, né? Em você ter que, tipo, o cara vai chegar, vai bater o ponto dele, vai fazer a função, né? Sei lá, vai cortar um pedaço de um cabo, apertar um parafuso. Esse processo, ele já é muito bem definido, né? Isso vem lá de trás do Henry Ford e vários outros grandiosos do nosso mundo que traz bem consolidado esses processos, né? Mas naquela época não se estudava a parte do processo mental, né? Nós também temos um processo mental, uma saúde mental a ser visualizado ali, né? Então, eu nesse momento, quando eu percebi que estava atrapalhando o financeiro, foi um pequeno ponto que eu percebi, né? E eu comecei a trazer uns treinamentos, pequenos treinamentos, sabe? Só para eles poderem discorrer melhor o lado financeiro deles, eu percebi uma melhora interna. E não só uma melhora, olha que interessante, trazer os funcionários para a empresa, nós ficamos uma hora e pouco a mais, pós-horário, e naquela época eu consegui um recurso da empresa até para fazer um pequeno coffee break Legal. ali com eles, né? E aí conversava de assuntos conflitantes a coisas pessoais, não só financeiras, mas da vida mesmo. E daí começou a trazer um significado de proximidade entre os funcionários. Sabe aquela coisa que o cara trabalha o dia inteiro ao lado do outro e nem sabia que o rapaz tinha um filho gêmeo? Ou que a esposa tinha passado por um câncer, sabe? Então, assim, não só isso, mas trouxe vida para a empresa, sabe? Então, olhar o aspecto profissional, produtivo, processo é bom, mas olhar para as pessoas que são elas que vão fazer rodar esse processo, para mim, é a parte mais importante, sabe? Então, hoje eu tenho líderes de equipe e trabalho muito com os líderes de equipe, a questão de você sabe o que está acontecendo com os seus funcionários, seus colaboradores, você entende como que está pessoalmente, a gente não precisa passar de uma linha, né? Existe uma linha que você não precisa adentrar a porta da pessoa dentro da casa, mas existe aquela linha em que você pode saber quais as questões que estão afligindo esse funcionário ou que estão trazendo ansiedade para ele, para que você corrija ali dentro da empresa e traga os bons resultados para dentro da empresa. Então, passei a analisar não só o processo ou aquele profissional, mas Uhum. sim a pessoa que vai desenvolver aquele trabalho. Legal. Muito boa você trazer todas essas informações, por isso que nós estamos fazendo esse podcast, né, para oferecer a cada um de vocês, nessa pré-semana, conhecer, né, o universo, conhecer o ambiente, conhecer quem são essas pessoas que estão aqui, né, por trás desses palestrantes que vocês vão ter a honra de ter na nossa próxima semana no Congresso. Então, isso é muito importante. São dados que vêm aparecendo aqui nas suas histórias. E aí, Marco, dessa separação que se faz, né, de ciências exatas, ciências humanas, você foi para um lado de ciências exatas, da engenharia como um todo, números, cálculos, toda uma parte técnica de processos como um todo, e você tem uma inclinação muito forte aqui, vamos dizer, também para áreas humanas, né, que essa gestão de pessoas passa por essa abordagem das ciências humanas. Onde é que nasceu isso? Você já trouxe sempre isso com você na sua vida, no histórico familiar? Como é que essa preocupação também com as pessoas, né, dentro da organização como um todo, você passou a ter esse olhar diferente e querer também ajudá-las, porque ajudando as pessoas tendem, né, não necessariamente vão, mas tendem a crescer também. E quando elas crescem como pessoas, possivelmente crescem como profissional e crescendo profissionalmente, elas também
aumentam ali, né? Fazem crescer o resultado da empresa. Onde é que nasceu tudo isso, essa tua preocupação? De onde vem? Bom, assim, eu costumo também pensar que é engraçado quando nós começamos a conversar principalmente com brasileiros, né? Eu acho que é interessante isso. O brasileiro, ele traz consigo uma história sempre de superação. É difícil quem não tem uma história de superação. Ah, eu nasci num ambiente mais pobre, ou nasci numa dificuldade maior, ou tinha alguém na família que era especial, e aí todo mundo tinha que ter um tratamento. Sabe? Então, nasceu comigo essa parte de ter que batalhar para poder crescer na vida. Não só a parte técnica, óbvio que eu me apeguei à parte técnica primeiro, né? Então eu sempre escutava, né? Acho que todos nós escutávamos nossos pais: estuda para ser alguém na vida, né? Eu Isso. sempre tinha E, essa e frase tem um bom adequada que emprego, né? Estuda para ser alguém e e tem tem um um bom bom emprego. emprego, né? Exatamente, exatamente. Então, na época, eu entendia que sim, eu tinha que estudar, né? Tinha que trazer essa qualidade técnica para poder ter um bom emprego, para ser alguém na vida, né? Como diz a frase. Só que ao longo do percurso, eu fui entendendo que não era só a questão de ser um profissional técnico direto e reto, principalmente exatas. Cara, eu tô para te dizer assim que na área da engenharia, quando nós estudamos é muito exato, exato, chega uma hora que me parece até robótico, sabe? Eu me coloquei nessa condição, era 01. Alguém vinha falar comigo, eu falava, não, tá errado, não é isso, é assim, assim, assado. Como se fosse algo, aquilo, uma verdade absoluta, sabe? E daí, cara, ao longo do tempo você vai lapidando, as pessoas vão te lapidando. Cara, não é bem assim, é dessa forma. Tudo bem, eu entendo que se eu fosse aplicar um modelo matemático, eu não vou esquecer, escutei uma vez de uma francesa, cara, eu trabalhei numa empresa multinacional, tive muito contatos com pessoas externas, escutei de uma francesa assim, no modelo matemático isso funcionaria bem, Uhum. né? Mas nós estamos sobre humanos. Sim, Então, a falha é humana, né? sim. Então, eu parei para pensar, cara, no que ela me falou, e eu pensei, cara, realmente tem que ter um tom mais humano. E então, eu tive a oportunidade ali de ser supervisor da América do Sul, numa empresa multinacional, e tive que trabalhar com várias pessoas de diferente anseios, âmbitos, né, cara, de diferentes países. Então, assim, parece que não muda, tá? Mas, assim, muda. Aqui dentro do Brasil se muda entre estados, né? A gente até fala, vai para o interior de São Paulo. Eu trabalhei no interior de São Paulo e, cara, é mais tranquilo, é uma coisa que você mora geralmente perto da empresa, daí você volta a morar na capital. Geralmente você trabalha os mesmos 20 km do interior, vamos supor uma hipótese dessa, né? Que lá você demora 20 minutos, aqui você demora 2 horas, Bem isso. tranquilamente, para atravessar, né? Então, assim, o nível de estresse do cara que chega aqui no trabalho já está altíssimo. O cara já pegou metrô lotado, ônibus lotado, trem lotado, ou pegou horas e horas de trânsito, aconteceu um acidente, é um cara que xinga, o outro que faz, sabe? Você passa por toda essa rotina. E daí eu comecei, do lado de fora, a entender também dos outros países como que eram essas pessoas. Eu tive que começar a ter esse olhar clínico para pessoas. Gerir pessoas fora do país, ele me trouxe uma questão de cultural. Como é que é a cultura dessa pessoa? Eu tive que começar a olhar um pouquinho mais a fundo de como que funciona isso lá fora. E é óbvio que depois eu trouxe isso para dentro também do nosso âmbito profissional nacional. Eu falei, poxa vida, eu passei tanto tempo só tecnicamente e esqueci de olhar o âmbito humano das pessoas. E daí, quando eu fui forçado, né, a ter que entender um pouquinho da cultura de um argentino ou de um colombiano, para entender a cultura dele, para poder me colocar naquela posição e fazer a situação do projeto do trabalho andar, eu comecei a perceber que internamente no nosso país isso também existe, né? Eu falo da quantidade de pessoas que tem em São Paulo, eu falo que São Paulo ele é um cadinho de cada um, né? Um cadinho de cada canto, né? Um pouquinho que veio lá do Nordeste, do Sul, né? Do Centro-Oeste, está todo mundo locado aqui. Então você começa a entender que os ensinamentos, né, que os nossos pais passam quando criança, ou as pessoas que cuidam de nós ali na parte da educação, eles são totalmente conflitantes com o nosso dia a dia.
né? Então, assim, não é uma verdade absoluta, né? Não vamos todos nós torcer para o mesmo time, ter o mesmo partido político, ou ter... Então, não é uma regra, não é uma regra. E nós temos que conviver todos juntos dentro da empresa, dentro daquele processo e fazer dar lucro. Hum, Para isso, eu passei a entender que eu tenho que olhar para o lado humano, né? E o lado humano, ele não existe o certo ou o errado. Ele existe uma forma de pensamento que você vai caminhar para aquilo, que aquilo possa fazer sentido mais para um do que para outro, né? Mas que seja no final algo convergente a ter uma coisa boa, um resultado bom, né? Mas assim, cara, às vezes o que é certo para mim não é certo para ti, né? Em relação a ponto de vista, né? Enfim, daí, cara, você tem que começar a entender que olhar para a pessoa, para o humano, é o que faz crescer a parte profissional. Então, eu tive que muitas experiências, assim, em diversas vezes lidar com situações, né? Porque o funcionário é dinâmico, né? Não é que nem uma máquina que você programa uma parada, faz uma manutenção e dali para frente a máquina começa a funcionar. Não. O ser humano ele traz problemas adversos. Às vezes nós estamos aqui trabalhando, acontece um acidente na fábrica, né? Ou às vezes você está trabalhando aqui, aconteceu um acidente antecessor, o cara bateu o carro lá fora, né? Então, diversas coisas que acontecem e que quando você começa a atingir cargos como coordenador, supervisor, gerente, né, diretoria, você começa a entender que a sua porta de sala, ou quando o conceito aberto, a sua mesa, né, de sala, ela está ali para resolver problemas mais pessoais e humanos do que problema no processo. Então eu hum, comecei a reparar que assim, olha, eu preciso ter um olhar mais clínico pessoal. Eu preciso entender como estão as pessoas, como está o ambiente de trabalho para isso não começar a ficar tóxico, né? Que daí aí vem todo o problema lá do burnout, enfim, que a gente sim, discorre sim. bastante sobre É. isso, né? Sobre a saúde mental. E Então, o, reparar esses traços, né? sim, e o ser humano é a variável da equação, né? Pô, A parte humana, muito. porque a parte processual, ela é processo elaborada, pode ser aperfeiçoada, mas está lá, pronto, acabou. Mas a parte Exato. variável é adequar justamente toda essa, todas essas diferenças, porque elas são importantes, precisamos fazê-las, né, se encaixarem ali com as diversas culturas, como você já trouxe, mas também essa diversidade que pode também causar algum problema é a mesma diversidade que pode potencializar todo o processo. Tamanha, Exato. tamanha só a criatividade, né? A potência interior de fazer, de construir, das pessoas quererem ter esse espírito de crescimento, de evoluir, vão embora e se entregam bastante dentro da sua atividade profissional, né? Isso é muito legal. Pessoal, a gente está conversando aqui com Marco Antônio Garcia, né? Um engenheiro aqui muito experiente, né? Focado também em desenvolvimento de pessoas. Se você está gostando aqui desse podcast, dá o seu like aqui, pode deixar um comentário aqui depois, né? O Marco vai estar comentando aí com vocês também. E se você ainda não adquiriu o seu ingresso, né, para o nosso primeiro congresso online, que é o Impulser Conference, aqui embaixo tem um link para você adquirir o quanto antes o seu ingresso VIP. E aproveite, porque ainda nós estamos ali com o preço de lançamento, o preço do primeiro lote, tá bom? Então, clica logo e aproveita essa oportunidade. E, Marco, retornando, é muito fantástico essa tua abordagem, porque eu tenho alguma experiência no mercado com algumas pessoas, né? Que eu já tive algumas atividades profissionais e não são todos por incrível que pareça, não são todos os gestores que têm uma visão aqui como a sua, né? E de uma forma tão clara como a sua aqui que você terminou colocando. É, e eu percebo aqui que você tem uma intenção muito boa com o desenvolvimento, a evolução, o crescimento das pessoas e do colaborador. O que que você vai estar trazendo, então, na tua palestra, no congresso? Que intenção que você tem ao apresentar o que você irá apresentar? Legal. A minha palestra ela está focada, como eu trago experiências da indústria, né? E estou alocado na indústria. E falar de burnout, enfim, é quase que notório
que todos estão sofrendo uma certa pressão dentro do trabalho. Exceto aquelas pessoas que nem tudo escorreu, né? O cara fala, cara, amo o que eu faço, meu trabalho, então o cara vai feliz. Mas Sim. se você olhar numa geral, né, conversar entre corredores, com amigos, né, você vai ver que a maioria das pessoas elas trazem uma certa insatisfação, né, uma certa tristeza em ter que desempenhar aquela função. Né? Olha que perigoso é isso. E as empresas não estavam percebendo que esse burnout, essa questão da pessoa ter uma depressão, de estar a caminho dessa região perigosa, né, dessa saúde mental perigosa ali, é, pode acarretar em diversos problemas para dentro da empresa. Mas vamos deixar um pouquinho o CNPJ de lado, porque eu costumo dizer assim, a empresa ela demite e contrata pessoas conforme resultados. Né? Uma empresa, um CNPJ, a gente sabe que tem que viver de resultados positivos financeiros, né, principalmente. Mas, assim, as empresas esquecem que, às vezes, aquele bom funcionário que foi levado àquele ponto, né, de uma saúde mental ruim, foi a própria empresa que contribuiu para isso. Né? E agora, na NR01, virou lei. Então, o que, que eu vou trazer na minha palestra? Eu vou trazer voltado aos colaboradores para eles entenderem se eles estão indo para esse caminho e o que, que eles podem fazer de rota de retorno para não chegar até o burnout, para não chegar numa saúde mental ruim, num risco psicossocial e colocar para as empresas, para os gestores, para os diretores, o caminho para não fazer os funcionários chegarem nisso também. Então, assim, são dois lados da moeda, né? O profissional também tem que trabalhar ao seu mental para não ir de encontro a um burnout, mas a empresa tem que dar ferramentas, tem que trazer ferramentas para fazer os funcionários não chegarem até esse estado. Volto de novo, nós estávamos brincando agora falando até uns minutos atrás. Cara, atrás de um CNPJ existem vários CPFs. De novo, essa frase que para mim é impactante e fala muito sobre isso. Então, assim, começa a cuidar dos seus CPFs, né? Eu tenho uma frase no mercado polêmica, né, que diz assim, é, em relação a cargo, que não há pessoas insubstituíveis. Eu concordo parcial que não há pessoas insubstituíveis, porque é um bom funcionário, feliz, fazendo um excelente trabalho, levando a sua empresa para cima, né? É um funcionário, no mínimo, com um individualismo profissional muito bom, rico, que te traz um poder muito rico de prosperidade, né? E daí você substituir essa pessoa por apenas um currículo que você faz a leitura e colocar outra, talvez não tenha a mesma sinergia, né? Não tenha o mesmo conhecimento daquele assunto como esse traz. Então, tome cuidado, cuide dos seus profissionais, né? Cuide deles com carinho, olhe para eles com carinho, né? É eles que vão fazer a sua empresa prosperar. E todo dia a gente troca energia entre nós, né? É uma sinergia entre o Fonte e o Marco, é uma sinergia de quem está nos assistindo, e trocando essa sinergia, você se sente bem, né? Você prospera, você entende, coloca aquele eixo no lugar, você entende qual caminho você quer seguir e aonde você quer chegar. Então, na palestra eu vou trazer mais isso voltado para a indústria, como a pessoa não chegar na questão de burnout, como a empresa pode fazer para essa pessoa também não chegar nesse risco dentro da própria companhia. Essa tua preocupação me lembrou aquela historinha do sapo que pulou na água na panela. Não sei se você conhece essa historinha. Ele pula lá na panela lá, Conheço. e aí. Só que a panela com o fogo tá ligado, né? Só que ele vai amornando, e aí ele vai relaxando, né? Porque aquela água tá morninha, aquela coisa toda, tal, e ele vai relaxando cada vez mais. E em dado momento a água esquenta. Eu falei, opa, peraí, tem que sair disso daqui. Só que nesse momento, quando ele toma essa decisão de sair, ele já está tão relaxado, a parte muscular, que ele já não tem mais forças para poder dar o bote, pular e sair daquele processo que ele ali. E aí perdeu, né? Exatamente. E você, quando traz isso aí, para mim, me veio essa historinha, não sei por quê, né? Enfim, como é que a mente funciona, né? Você contou uma coisa, me veio nessa Sim, historinha do sapinho na panela. Sapinho não, do sapo, vamos deixar o sapo na panela, é melhor. Mas essa questão que muitas pessoas, elas ainda não se deram contas de que elas estão nesse processo.
e várias exato. pessoas têm, né, que são depois diagnosticadas com esses vários transtornos que temos hoje aí, muitas pessoas, né, se forem fazer avaliação, né, elas serão diagnosticadas. E então as pessoas estão vivendo a vida e elas sem saberem realmente aonde elas estão nesse processo. Então, quando você fala isso, né, essa tua fala da intenção da tua palestra me remeteu isso, da gente poder ajudar aquelas pessoas que não sabem ainda, de que elas estão de repente numa Exato. jornada, numa rota perigosa. E opa, você precisa olhar aqui antes que você chegue ali. Quando entrar naquela área, naquela zona laranja, avermelhada, vai ser mais difícil. Olha para isso aqui agora. Eu fiz essa leitura da intenção da tua palestra. É por aí mesmo? Exatamente. Assim, é importante pontuar que demorou para o governo, para as pessoas ali no mundo, né, para as empresas, perceber que, assim, eu, pelo menos, olhando desta forma, cara, tu quebrou um braço, engessa o braço, né? Ele vai consertar, vai colocar no lugar e é um estado físico. Vai ter um tempo ali, nós vamos ter bastante colegas, amigos médicos, né? Posso até perguntar para eles, né? Vai ter um tempo, mas assim, é uma coisa quase que você consegue corrigir aquela rota e existe praticamente um script, né? Olha, tu vai ficar com gesso, sei lá, 3 meses e aquilo vai dar certo, né? Ah, tu vai pegar uma gripe, vai tomar um remédio, aquilo vai dar certo. Mas eu acho que o governo e as empresas demorou muito para perceber que a saúde mental não é simples. Uhum. Não tem um remedinho que ah, vai consertar daqui 3 meses o cara vai, tá bom, né? Pode se demorar anos ou nem pode se corrigir mais dependendo do grau que a pessoa chega. Então, caminhar, ir em direção a essa rota é perigosíssimo, pode trazer danos colaterais irreversíveis. E é isso que a gente quer pontuar, é isso que eu quero trazer na minha palestra, para a pessoa e para as empresas olharem com mais carinho e perceber se realmente tem um funcionário indo nesse caminho ou se a própria pessoa olha para si mesma e fala, cara, eu estou indo por um caminho que talvez seja irreversível. Então, a saúde mental é importantíssimo. Acho que demorou e acredito que a pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas trouxe esse olhar clínico, né, pós-pandemia para as Sim. pessoas em que saúde mental é um ponto importantíssimo. Eu sempre falo que nada acontece por acaso, não que, né, deveria ter acontecido um processo como aconteceu com a pandemia, mas se veio, veio para dar uma chacoalhada em todos os segmentos sociais, empresariais, Exatamente. do mundo inteiro. E o mundo, a gente pode dividir ali o mundo antes e depois desse processo que a gente vivenciou. E acho que essa chacoalhada revelou situações como essas que você acabou de falar, revelou situações que nós precisamos olhar. Só que ainda foram tantos problemas para poder resolver que talvez isso logo de imediato não conseguir olhar. E os números são astronômicos, os números são astronômicos das pessoas que estão sofrendo com problema de afastamento, né, por saúde mental, Exatamente. emocional, psíquica, né, financeira. A financeira é a minha área e eu louvo muito o que você fez quando você citou aqui no início do nosso podcast, o que você fez ficando após, né, o turno de trabalho com as pessoas para poder ajudá-las ali também financeiramente. Isso é muito importante porque o cara que está endividado, ele não... Oi, dívida, fica aqui em casa que agora eu vou trabalhar sorridente, feliz da vida. Oi, Não, pessoal, minhas dívidas ficaram em casa e eu estou aqui. Não, isso não acontece, né? Então, isso também exato. contribui para o processo dele. Então, de repente, o cara está endividado, já começa os problemas com os relacionamentos, né? Com o cônjuge, ainda tem isso, porque a maior parte dos divórcios no Brasil acontece por problemas financeiros. Então, depois tem o divórcio, aí tem isso aqui, separação, cada um para cá, muda hábitos financeiros dele, da esposa, da família como um todo, começa a afetar os relacionamentos, aí começa, de repente, chegar num ambiente de trabalho que não está muito favorável, pronto, tá aí. Exato. O cara começa a viver uma pandemia interna, vamos assim dizer, né? Exato. E são vários setores dele que estão em conflito. E aí começa a afetar todos os resultados em todas as áreas. Então, acredito que esse nosso congresso, ele tem, sabe, uma missão muito grande de alertar, como você trouxe aqui agora, alertar, informar, conscientizar as pessoas para que elas
Olha, não somente as pessoas, os colaboradores, mas os gestores, os líderes, os empresários que vão participar aqui do nosso congresso, olha, precisamos olhar esse ser humano de forma integral, precisamos ajudar esses camaradas aí também. Não com um assistencialismo, mas uma consciência formativa que isso termina impactando em todas as áreas da vida, inclusive a área profissional deles, né? Então, isso é muito importante. Eu estou conversando aqui, pessoal, com o Marco Antônio Garcia e realmente vocês já perceberam o quanto que ele fala com propriedade do tema que ele vai estar trazendo aqui para a nossa palestra na semana que vem do Congresso Impulser Conference. Então, vai ser fantástico a sua participação, Marco, tenho certeza, junto com outros grandes profissionais aí. E tem uma pergunta aqui, Marco, que eu faço, a gente já vai caminhando para o nosso final aqui do podcast passa muito rápido, mas eu quero te fazer uma pergunta que eu faço igualmente para todos os palestrantes. O que move o Marco Antônio fazer o que ele faz todos os dias, especialmente pelas pessoas? Legal. Propósito. Para mim, total propósito. Eu enxergo hoje um mundo que nós precisamos caminhar por uma. O pessoal muito se fala em paz mundial, né? Eu digo que a gente poderia caminhar para amor. E quando as pessoas olham para a palavra amor, elas olham para o significado só do eu te amo entre um casal, um relacionamento, né? Ou um pai, um filho, uma mãe, um filho, né? E não é. O amor, ele é respeito, ele é olhar com carinho para o próximo, né? É ter o propósito de vida, mas pensar que você pode realizar esse propósito sem ter que fazer algo de malefício para alguém, algo que vá prejudicar uma pessoa. Então, assim, trilhar e caminhar, fazer todos os dias, trazer funcionários, às vezes eu trago funcionários dentro de sala de reunião a fazer a pensar o quão nós temos que amar e respeitar o próximo. Para mim é um propósito de vida trazer essa bandeira, fazer ela funcionar. Acho que se todas as nações trouxessem mais amor para dentro da parte nacional, de dentro das casas, o mundo seria um mundo um pouquinho melhor, um pouquinho mais compreensivo. Então, eu tenho um propósito de vida em que eu quero trazer muito essa palavra, disseminar essa palavra por aí afora e saber que as pessoas não só pensam em âmbitos próprios, sabe, em querer atingir aquele objetivo a qualquer custo, mas que ela pode fazer aquilo amando e tendo respeito para o seu colega, o seu parceiro do lado ali e todas as pessoas que estão ao seu entorno, né? Eu brinco sempre, eu achei isso interessantíssimo essa pergunta que você me fez, porque me fez lembrar da época que eu pegava metrô para ir para a faculdade estudar e eu pegava na linha vermelha. Para quem mora aqui em São Paulo, sabe que a linha vermelha é um caos na hora de adentrar no metrô. Eu pegava exatamente na Sé. Cara, ali na Sé é Nossa. um absurdo, né? As pessoas se matam, né? Saem num soco ali para entrar. Ali, E dali, é uma vitória todos os dias. Pode chegar em casa, yes, ganhei, venci. exatamente. Cheguei vivo, cheguei, né? Mas chega todo amassado, mas cheguei Sim, vivo, né? sim, sim. E daí eu fico pensando que se tivesse um amor e um respeito, fluiria, sabe? Fluiria de uma forma respeitosa a todos entrar. E ia dar tempo, todo mundo ia chegar, uma coisa quase que ordenada. Mas aí vocês falam assim, ah, vamos criar mecanismo. Não, vamos criar amor, empatia dentro das pessoas. Então esse é um propósito de vida, eu trago muito isso comigo. Espero que eu consiga passar por muitas e para as muitas pessoas sobre isso e atingir aí o máximo que eu puder. É isso. Legal, que bacana, bacana mesmo. E você trouxe um termo aqui, né? Mudar um pouquinho, né? Não se enganem vocês que um pouquinho não muda nada, muda muito. Se você estiver indo numa linha reta, e nós temos um engenheiro aqui para poder confirmar isso, se você está indo numa linha reta, você para e você sabe, se você continuar nessa linha reta, onde vai dar. Mas se você muda de repente 2 graus, estou falando dois, você dá aquela inclinadinha assim de nada. Nesse início, parece que não é absolutamente nada de mudança, é um pouquinho, mas que no médio e no longo prazo vai te levar para um lugar muito diferente
do que aquele que você estava trilhando na forma ali reta. Estou certo, engenheiro Marco? Completamente certo. Então é isso daí. Está aí Então os foguetes para atravessar a parte do nosso, sair do nosso mundo, né? Que cara que tem que dar uma inclinadinha, se não der uma é isso. inclinadinha não chega. Não, não vai. Então, Mas é isso exatamente isso. mesmo. Então, esse pouquinho, não se engane, um pouquinho já é muito, já é muito. Então, esse pouquinho, se todos nós fizéssemos esse pouquinho todos os dias, seria realmente um mundo incrível. Eu conversei aqui com Marco Antônio Garcia, esse engenheiro fantástico, super simpático, especialista aqui em gestão de pessoas também, além de todas as suas qualificações profissionais, mas um gerente geral de uma grande indústria que está comprometido com o desenvolvimento da sua equipe, dos seus colaboradores, porque ele sabe que olhar para isso vai impactar positivamente no negócio e também nos resultados da empresa. Então, eu sou muito agradecido pela sua presença aqui, Marco, hoje nesse nosso podcast, em preparação ao nosso congresso na próxima semana. Eu queria que você, então, e eu agradeço a cada um de vocês também que participaram aqui desse podcast. Faça a sua inscrição lá no Congresso, tem o link aqui embaixo. Deixe o seu joinha aqui se você gostou desse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal do Impulser Academy. Então, Marco, para poder finalizar, eu queria que você trouxesse aqui para as pessoas as suas redes sociais, como é que o pessoal entra em contato com você e fizesse então aí a sua conclusão e convidasse as pessoas para poder participarem da sua palestra. Legal. Primeiro, novamente quero agradecer a ti, Fonte, e pela oportunidade, né? O Impulsor Conference aí, para mim, está sendo algo enriquecedor, né? Está trazendo um olhar diferente das pessoas para questões importantíssimas. Então, eu estou super feliz, né? Está de acordo com o propósito que eu acabei de falar para vocês, que eu trago comigo. Então, fico mais feliz ainda, né? Que a gente consegue trazer mais palavras boas para as pessoas. Então, quero agradecer de coração todos vocês, toda a equipe que está por trás de tudo isso, fazendo acontecer, né? Não, a gente sabe que não é fácil, né? Tem muitos passos, muitos processos, né? Mas toda a equipe que com muito amor e carinho está trazendo todo esse conhecimento para as pessoas. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo e convidá-los também para assistir não só a minha palestra, mas a palestra de todos os meus amigos que vão estar lá fazendo junto conosco, trazendo outros pontos de vista, a parte financeira, a parte de saúde, né? Então, vários pontos de vista que no conflitante, juntando todos ali, é só crescimento, só abundância para todos. Vou deixar minha rede social, que é a parte do LinkedIn. Eu confesso que eu tenho que ir aí, até brinquei contigo, né, num dado momento ali, falei, pô, preciso voltar a ativar Instagram e tudo, então vou trazer mais para os próximos ali, deixo o meu Instagram, mas deixo o meu LinkedIn, que começa linkedin.com/in/Marco, traço, daí vai colocando os traços entre os nomes, Marco, Antônio, Garcia, de Paula, então coloca traço entre os nomes, conforme está escrito aqui, e fico agradecido por todo carinho, por toda essa atenção, e agradecido pelo convite que foi me feito a ser palestrante ali do Impulser. Legal, muito bem. Em meu nome, em nome É da minha isso. sócia Cibele Sasca e de toda a equipe Impulser Academy, finalizamos esse podcast agradecendo a sua atenção, a sua audiência e também a você, Marco Antônio. Nos encontramos no próximo podcast e também a nossa semana do nosso Impulser Conference. Um abraço, um beijo bem grande no coração de vocês, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau. O que faz uma marca ir além do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro
são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas e muito cuidado com o ser humano. A Impulser é sobre isso: transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força e com mais alma.